Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, uma excelente quarta-feira para você. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez para os nossos devocionais diários, continuando falando da carta de Paulo aos Filipenses. Estamos no capítulo 3, estamos já na parte final, na reta final dos nossos devocionais no livro de Filipenses. Tem sido um tempo de grande aprendizado para a minha vida e espero que também para a sua. E nós estamos olhando, começamos ontem a falar sobre alcançando o prêmio, a parte 1, por assim dizer. Quais são os pré-requisitos para isso? E nós estamos olhando então Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16, que diz: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então fizemos uma introdução mostrando que Paulo sempre foi uma pessoa que nos seus escritos, naquilo que ele falava, ele sempre procurava colocar algumas coisas que era esportiva, digamos assim, né? Ele tinha essa direção, ou ele usava esses exemplos, né, dos jogos esportivos. Mas começamos a olhar então agora que para alcançar o prêmio é preciso ter uma consciência justa. Versículo 12, parte A, Paulo diz: não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição. Todos os crentes estão agora em Cristo e desfrutarão para sempre no céu o belo propósito da graça de Deus. Estaremos para sempre com o Senhor. Essa realidade espiritual e promessa não pode ser melhorada em nada. Nós já temos a certeza de que gozaremos para sempre, nos alegraremos para sempre no Senhor e viveremos com Ele para sempre. Mas sabendo que ainda não somos agora o que deveríamos ser, aquilo que um dia seremos na glória. Mas isso não deve produzir em nós apatia ou indolência. Na verdade, isso deve produzir em nós um desejo ou um crescimento ou nos mover em direção ao prêmio. Isto é, a obra do Espírito em nós. Esse deve ser o anseio da alma regenerada, a consciência da necessidade de melhorar a nossa condição espiritual, de nos aproximarmos mais do Senhor. E isso é um pré-requisito necessário para o prêmio da perfeição espiritual. E Paulo tinha essa consciência e ele expressou isso com uma das duas palavras que começam no versículo 12, né? Ele fala: eu ainda não obtive, eu ainda não alcancei, mas ele continuava perseguindo. Ele sabia que ele não iria alcançar a perfeição aqui, mas ele perseguia isso, ele lutava por isso. Por isso ele repete isso e ele fala isso com grande verdade. Embora Paulo era alguém cheio das bênçãos do Senhor, tinha um grande conhecimento de Cristo, sabia que a justiça de Cristo tinha sido imputada a ele, mas que ele tinha sido limpo da imundícia da carne, mas ele sabia que ele precisava continuar desenvolvendo a sua vida espiritual, crescendo no Senhor. Isso é um pré-requisito daqueles que estão lutando para
alcançar, então, digamos assim, o prêmio, né, dessa soberana vocação. Ou seja, o que Paulo está nos falando é que só aqueles que continuam a reconhecer a necessidade de eliminar o pecado e cultivar a santidade é que vai progredir na vida cristã. Essa busca pelo poder do Espírito Santificador produz com frequência, né, um afastamento do pecado e um amor cada vez maior pela santidade, o que nos torna, então, cada vez mais desejosos de nos afastar do pecado e sentir menos vontade de pecar. O crente verdadeiramente maduro e piedoso tem a consciência mais sensível de seus pecados e são humildes diante de Deus por causa disso. Que Deus te abençoe, que você continue na sua vida buscando alcançar o prêmio, correndo em direção a Cristo, correndo para uma vida de cada vez maior santidade para a glória do Senhor. Um grande e forte abraço. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Uma palavra de amor, uma palavra